Recentemente, arqueólogos e estudiosos têm se intrigado com vestígios que parecem desafiar a linha do tempo da humanidade. Construções antigas demais, tecnologias inexplicáveis e registros que ecoam nas páginas mais antigas da Bíblia. O livro de Gênesis descreve esse período misterioso conhecido como a Era Antediluviana, ou seja, anterior ao dilúvio. Uma época em que a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também mergulhou numa cultura de pecado e rebeldia contra Deus. Mas quem eram realmente esses povos? Que segredos guardavam? E o que levou à sua destruição? Hoje, vamos passear um pouco pelas histórias desses antigos povos. E que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Os construtores do início. O avanço perdido no mundo antes do dilúvio. De acordo com o livro de Gênesis, o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz desde o princípio. E essa verdade se torna evidente ao olharmos para o período antediluviano. O primeiro homem nascido na terra, Caim, filho de Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, já possuía conhecimento suficiente para edificar uma cidade. E essa cidade, chamada Enoque, é a primeira mencionada nas Escrituras. E os descendentes de Caim foram responsáveis por grandes invenções e pela base de toda a civilização que conhecemos hoje. A história da humanidade costuma apontar para a Idade do Ferro, como o marco da primeira civilização organizada. Um período que floresceu nas planícies férteis da Mesopotâmia, às margens do Golfo Pérsico. Esse território antigo é reconhecido pela arqueologia como o berço das grandes cidades da antiguidade. Mas, para os registros bíblicos, ele carrega um nome ainda mais enigmático: Sinar, a terra onde tudo recomeçou depois do dilúvio. O livro de Gênesis, do capítulo 11, 1 e 2, descreve: E toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. Aconteceu que, viajando para o Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Foi ali que nasceram as primeiras cidades do Novo Mundo, como Babel, Ereque, Acade, Nínive e Calá. Cidades que foram, ao longo da história arqueológica humana, descobertas pelos próprios humanos. Cada uma dessas descobertas confirma o cenário descrito nas Escrituras: o despertar de uma nova civilização logo após as águas do dilúvio baixarem. Dentre as descobertas, há vestígios de um centro muito mais antigo, não apenas uma vila, mas um esforço comunitário monumental, com estruturas e símbolos que antecedem todas as civilizações conhecidas. Alguns o chamam de o templo mais antigo da humanidade. Um santuário que parece se encaixar perfeitamente no período que a Bíblia descreve como pré-diluviano, o tempo em que os povos antigos, primeiros construtores do mundo, viveram, criaram e deixaram suas marcas antes que tudo fosse coberto pelas águas. Como esse templo foi descoberto? Na década de 1960, arqueólogos que passavam pela região de Anatólia, na Turquia, notaram estranhos círculos de pedra. Pareciam simples formações antigas, talvez ruínas sem importância. E assim permaneceram até que, em 1995, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt decidiu investigar o local que ficou conhecido como Göbekli Tepe, ou, em tradução livre, o Monte Barrigudo. O que ele encontrou mudaria para sempre a forma como entendemos as origens da civilização humana. Sob a poeira do tempo, encontraram um espaço monumental de 20 acres, composto por imensos círculos de pedra esculpidos com detalhes impressionantes. Eram pilares colossais, alguns pesando mais de 60 toneladas, organizados de forma precisa, quase ritualística. Göbekli Tepe, ao que tudo indica, não era uma vila nem uma cidade. Era um templo, o mais antigo já descoberto no planeta. Um lugar de culto, de reunião, talvez de adoração. As análises de carbono revelaram algo ainda mais espantoso. Suas fundações datam de cerca de 10.000 anos antes de Cristo.
Um período em que, segundo a ciência tradicional, os seres humanos ainda eram caçadores-coletores. Naquele tempo, o homem supostamente não possuía ferramentas, linguagem simbólica nem organização necessária para erguer algo daquela magnitude. Mas, no entanto, lá estava um complexo de pedra cuidadosamente planejado, construído com técnica, intenção e propósito. Göbekli Tepe permanece como um enigma silencioso. E muitos se perguntam: estariam essas pedras monumentais ligadas à memória distante dos povos pré-diluvianos, aqueles que, segundo a Bíblia, viveram antes que o mundo fosse coberto pelas águas? Seria Göbekli Tepe o último eco visível de um passado esquecido, o testemunho físico de uma humanidade que já possuía conhecimento, fé e poder, muito antes do dilúvio? À medida que as escavações em Göbekli Tepe avançavam, um novo mistério emergia, não nas pedras, mas nos ossos encontrados nas regiões escavadas. Espalhados por todo o local, os arqueólogos encontraram dezenas de milhares de restos mortais de animais, um verdadeiro quebra-cabeças biológico de uma era esquecida. Eram ossos de ovelhas, bois, cabras, lobos, leopardos e outros felinos selvagens. Entre eles,